Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer o resumo da edição número 3 dos Supremos do Novo Universo Ultimate. A história desta edição começa com o nascimento do Hulk Ultimate em um campo de testes no Oceano Pacífico. Além disso, aqui nós também podemos ver que os habitantes das ilhas próximas também foram afetados pela radiação que deu origem ao Hulk. Nos dias atuais, o Thor usa o Mjolnir para levar a Lady Sif e o Rapaz de Ferro até às ilhas que foram afetadas pela radiação. E nisso aí vemos que o Tony Stark repara que eles fritaram uma criatura na sua chegada e ele acha estranho isso porque a ilha não deveria ter lagartos maiores que uma salamandra. E nisso aí vemos que a Lady Sif acha engraçado isso, como é que os cientistas podem ser tão desatentos? Porque nós vemos que ela e o Thor estão a olhar para um lagarto gigante que está a vir em direção a eles. O Tony Stark acha muito interessante a criatura, mas o Thor e a Lady Sif em um minuto dão cabo dela. E nisso vemos que o Thor reclama que foi fácil demais e o Tony Stark diz que eles não precisavam ter matado a criatura. E depois o trio continua a sua aventura na ilha. Quanto mais avançam na ilha, mais o Rapaz de Ferro fica impressionado com o local. Décadas de exposição à radiação gama transformaram a flora e a fauna daquele local de uma maneira que não há em nenhum outro local da Terra, e isso impressiona muito o Rapaz de Ferro. Inclusive isto até chega a ser engraçado, porque nós vemos que o Tony Stark, impressionado, pega num caranguejo enorme e a Lady Sif corta-o a meio. E ele, irritado, até diz para eles pararem de matar tudo o que vêem, porque aquelas criaturas podem ser as últimas da sua espécie, ou as únicas, não é? E em resposta, Thor diz ao Rapaz de Ferro que ele não entendeu a natureza daquele lugar, porque a ilha está envenenada e está em guerra consigo mesmo, e se pudesse também os mataria. E em seguida eles são surpreendidos por uma enorme criatura que os ataca, e obviamente isso resulta em uma luta, aonde nós vemos que a criatura é muito forte, ela mal sente os ataques dos heróis. Depois de uma luta intensa, vemos que o Thor fica cheio da situação e desfere um poderoso golpe contra a criatura que a derruba. E depois ele prepara-se para aplicar um último golpe, que provavelmente iria levar a mais uma extinção. Mas ele é interrompido pela She-Hulk deste novo universo Ultimate, que se declara protetora da ilha e de todas as criaturas que nela habitam. Além disso, ela também diz que eles são intrusos e diz que ou eles param ou enfrentarão as consequências. Nisso aí, o Tony Stark tenta acalmar a situação e diz que só quer conversar e que eles não farão mal a ninguém. Nisso aí, ela responde que já ouviu isso antes e pede para eles ficarem em silêncio e pega a criatura nos braços e canta uma música de dormir. E isso faz com que a criatura enorme vire um bebê, surpreendendo obviamente os heróis. E depois disso, a Legendary, a She-Hulk deste novo universo Ultimate, conta como é que ela e aquele local ficaram assim. Ela diz que era apenas uma criança quando os cientistas, seguidos por soldados carregando armas, vieram oferecer dinheiro, casas, medicamentos e proteção dos governos do mundo, em troca de lançar ali as suas bombas. Além disso, eles também disseram que depois que as suas bombas fossem lançadas, todos os testes fossem feitos e as guerras fossem vencidas, eles limpariam o local e tudo voltaria ao normal. Obviamente que o povo dela recusou, mas mesmo assim eles lançaram as suas bombas e deixaram a população à mercê da radiação. Depois de ouvir a história, Tony Stark pergunta a Legendary se há mais pessoas como ela, porque isso poderia mudar o equilíbrio de poder mundial, porque eles poderiam formar um exército de Hulks para enfrentar o Conselho do Criador. Depois vemos que a Legendary mostra o suposto exército de Hulks, mas na verdade não é bem o que o Tony Stark estava à espera, porque são humanos com mutações que deram muito errado e claramente eles estão muito doentes. E nisso aí vemos que o Tony Stark pede desculpas e diz que não queria ser insensível com a situação deles, mas ele está muito impressionado com o autocontrole da Legendary, algo que o Bruce Banner demorou muitos anos até conseguir e precisou da ajuda de muita gente para o orientar nisso. Depois disso vemos que o Rapaz de Ferro faz um acordo com a Legendary que consiste em uma troca. O Rapaz de Ferro vai reparar a ilha e ela vai se unir aos Supremos para lutar contra o Conselho Secreto do Criador. Enquanto isso, em um lugar distante, vemos que o Hulk observa os Supremos na ilha através de um monitor e vemos que ele não fica nada contente com o que está a ver. E nisso ele ordena
os seus discípulos que reúnam as armas imortais, porque os Supremos estão a começar a irritá-lo. E assim termina a edição com o Hulk reunindo uma equipa para enfrentar os Supremos. Eu achei esta edição bem interessante. Tivemos a origem da She-Hulk e a origem do Hulk deste novo universo Ultimate. Além disso, tivemos a She-Hulk a unir-se aos Supremos e o Hulk a preparar-se para enfrentar os Supremos. Foi bem interessante. O vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like para eu saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo e de subscrever o canal para não perderem nenhum vídeo deste novo universo Ultimate.